qual a fórmula do PIB? Vamos ver. Essa é muito fácil, gente. Tá louco? Essa é para ganhar um sorvetão aí, alguma coisa assim. Vamos lá, quem acertar, escreve aí. PIB, qual que é a fórmula? Cai na prova, cai na prova. Eles costumam colocar sinais, inverter sinais, mais e menos, coisas assim eles fazem, né? Só para confundir a gente. Juliano, C mais I mais G mais NX. Isso aí, ó. C mais I mais G mais NX. Não sabe o que significa esse negócio? Faz a tua legenda, né? Já faz a legendinha para não sair né? I de investimentos das empresas, G, gastos do governo, e NX, exportações líquidas, tá? Muito bem. Parabéns, começaram bem. Quais 3 índices e seus pesos que servem para apurar o GPM? Essa também é fácil, hein? Essa é fácil. E GPM. Aí, William, tá bonito. Lucas também. IPA, que é o atacado, 60. Ó, lembra do A de atacado? Já mete o atacado atrás para você, né? IPC, que é consumo, tá? 30. Aí você já sabe que o atacado tem um peso maior, né? E aqui, construção civil, e aí você já mata a charada com 10%. Beleza? A soma dos 3 vai fechar no IGPM. Muito bem, estamos indo bem. Me parece que aqui tá mais fácil, né? Cite 2, vamos ver, daqui a pouco vai. Cite 2 exemplos do que faz a Petax subir ou cair. Subir, cair. O que faz a Petax subir? Oferta e demanda de dólar. Basicamente isso. Então, redução. Vou colocar assim, ó, menor oferta de dólar. Isso faz a Petax subir. Menos oferta de dólar, mais gente procurando, né? Mais gente procurando, vai complicar. Redução das exportações. Por quê? Vai entrar menos dólar. Né? Vai entrar menos dólares no Brasil. Ou seja, menos oferta. O que faz o dólar, o Petax cair? Né? O contrário. Aumento da oferta de dólar. Tem um montão de dólar e também o aumento das exportações. Tá? O aumento das exportações. Daí vai entrar mais dólares, né? Ou seja, vai entrar mais dólar. Vai aumentar a oferta. Entendeu? Quando aumenta a oferta, automaticamente o preço cai. Né? Quando aumenta a procura, automaticamente o preço sobe. Isso vale para tudo na vida, como eu já falei para vocês. Perfeito? Número 4. Quem define a taxa Selic meta? Essa eu não vou responder, me recuso. Até vou fechar aqui. Essa eu vou esperar alguém responder. Nossa, essa aqui não é muito fácil. Selic meta e Selic over. Né? Quem define a Selic meta? Quem define a Selic meta? O CMM, a CVM, o Bacen, o Copom, o Cláudio, o Galípolo. Ninguém respondeu? Ah, verdade. O Copom, né? A Selic meta. E como que é definida a Selic over? Pela negócios com títulos públicos. Negócios com títulos públicos, ó. Estou colocando bem resumido, palavras-chave, justamente para ajudar vocês, tá? Número 5. Quais são e quais os efeitos que causam na economia, inflação, juros e liquidez, as 3 políticas monetárias? Políticas monetárias. Agora o bicho pega, hein? Políticas monetárias, né? O que é isso, Cláudio do céu? Políticas monetárias. Gente, nós temos 3 políticas monetárias, tá? Open market, né? Compra e venda de títulos públicos pelo Bacen, tá? Então, o que causa na inflação? Qual que é o efeito na inflação? Compra e venda. Quando compra, tá? Efeitos da compra, né? Injeta dinheiro na economia, né? Injeta dinheiro na economia. Qual o efeito na inflação? A inflação pode subir, juros pode subir, né? E liquidez sobe, porque aumenta o dinheiro à disposição na economia, tá certo? Então, esses são os efeitos da compra, tá? E o Banco Central faz isso justamente esperando que isso aconteça. Agora, vender títulos públicos, né? Então, open market é a compra e venda. Efeitos da venda, tá? Retirar dinheiro da economia. Por que se faz isso, né? Se faz quando a inflação está alta. Então, qual que é o efeito esperado para a inflação? Deixa eu escrever aqui melhor. Efeito da venda. Na inflação. A gente espera o efeito contrário, entendeu? A gente espera, né, o efeito esperado na inflação e ela baixe. Os juros também, porque se a inflação está alta, o juro está alto. Então, os juros que baixe, né? Que baixe. E a liquidez. Né?
A liquidez, na verdade, quando a gente faz a venda, a liquidez, eu espero que ela com a venda também vai diminuir, né? Diminui a liquidez. Porque as pessoas, o governo vai vender, as pessoas vão comprar títulos. Então, em vez de elas comprarem bens, em vez de fazer investimentos, elas vão comprar títulos públicos. Então, vai diminuir o dinheiro em circulação, ou seja, diminui a liquidez. E aí nós temos mais dois tipos, né? Redesconto, eu vou colocar aqui por números para ficar mais fácil. Ó. E daí nós temos aqui o 2. Eu vou pôr junto, tá? Porque o efeito é o mesmo. Redesconto e compulsório, mas são coisas diferentes, né? O compulsório é o percentual que fica retido dos depósitos à vista e a prazo no Bacen, né? E o redesconto, empréstimo, que o Bacen faz às instituições, tá? Só esse é o conceito, não é isso que eu estou pedindo, instituições, mas eu estou aproveitando para escrever aqui para nós treinar. O que eu estou pedindo é o seguinte, qual que é o efeito? Então, o efeito é o seguinte, ó, o redesconto, né? O aumento dos juros, no redesconto, né? O aumento, vamos dizer, o aumento, tá? Dos dois, dos juros, do redesconto e do compulsório. O que isso causa, né? O aumento. Inflação tende a baixar, certo? A inflação. Juros tende a baixar. E a liquidez da economia também vai diminuir, né? Vai tende a baixar, ou vai diminuir. A diminuição. Por que a liquidez vai diminuir? Gente, pensa assim, ó. O compulsório da poupança, vamos dizer que ele esteja em 20%. Se ele aumentar para 40%, vocês vão ter menos dinheiro para emprestar. Então, isso diminui a liquidez da economia. Vocês vão ter que buscar recurso em outro lugar. Vocês, eu digo as instituições, né, financeiras. Agora, a diminuição causa o contrário. Então, até vou colocar aqui, ó, a diminuição, vou fazer um copiar colar para não precisar ficar escrevendo tudo de novo. Não que eu esteja com preguiça, mas para facilitar a minha vida. Porque é o contrário. Aqui, tende a subir. Né? Tende a subir. Não quer dizer que vai subir. O ideal é manter sob controle, tá? Mas o que acontece quando a gente faz a diminuição? Porque vai ter mais dinheiro à disposição. Quando a gente tem mais dinheiro à disposição, isso gera inflação, porque as pessoas têm dinheiro, elas vão comprar. A compra aumenta a demanda é mais procura. Tendo mais demanda, o que acontece com o preço? Sobe. O que é inflação? Aumento do preço. Percebeu? Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, às vezes, o remédio que eles aplicam pode ser o veneno também. Por exemplo, diminuir o compulsório pode ser um estímulo para aumentar o PIB e para fazer o país crescer. Mas, ao mesmo tempo, pode aumentar a inflação. Então, tem que haver um equilíbrio entre as políticas para que a coisa funcione de forma harmônica, tá bom? O que não é fácil de fazer. Número 6. Essa foi punk, hein? Número 6. Quais são as contas que formam a balança de pagamentos brasileira? Quais são as contas que formam a balança de pagamento brasileira? Balança de pagamento é a contabilidade do país, né? Balança de pagamentos é a contabilidade do Brasil. Muito bem. Então, quais são as contas? Primeiro, transações correntes, tá? E transações correntes, depois nós temos contas de capital e contas financeiras. Essas são as 3 contas que formam a balança de pagamentos. Aqui nós temos a balança comercial, que é exportação menos importação. Depois nós temos a balança de serviços e rendas. E também nós temos aqui as transferências unilaterais, que são manutenção de residente. Você tem filho estudando no exterior, ou aqui, manda para lá, traz para cá. Conta capital é transferência de patrimônio. Vem um chinês morar aqui no Brasil, vendeu todos os bens lá e trouxe para cá, transferência de patrimônio. Conta financeira, investimentos diretos feitos no Brasil em ativos financeiros. O que são ativos financeiros? Bolsa, fundos, valores imobiliários em geral, né? Valores imobiliários, tá? Valores imobiliários. Se a pessoa vem o chinês e traz o dinheiro, mas ele compra imóveis, ou ele começa a construir uma empresa, uma planta comercial, ele não está investindo no mercado financeiro, ele não está investindo em ativos financeiros. A medida aqui na conta financeira mede a entrada e saída de ativos financeiros. Número 7. Em que situações a taxa real será positiva ou negativa? Jesus. Lembram? Positiva. Taxa nominal maior que a inflação. Negativa. Taxa nominal menor que a inflação. Difícil acontecer, né? Isso, mas já aconteceu, né? Durante a pandemia. Pronto. 8ª. Quando podemos dizer que as taxas são equivalentes ou proporcionais? Equivalentes. Quando que são equivalentes? Quando a taxa de juros é capitalizada. Proporcional. Quando a taxa de juros é descapitalizada. Pronto. Como a ideia é escrever pouco, eu vou escrever pouco, senão eu me empolgo e fico escrevendo bastante. Né? A ideia aqui é, né, não vou fugir da minha premissa. Dê exemplo de taxa livre de risco no Brasil. Taxa Selic ou CDI. Livre de risco é aquela que tem baixíssimo risco. Quanto maior for o capital numa empresa, o que ocorre com o AC, né? Ou é o custo do capital, né? O custo médio do capital. O que ocorre? O AC aumenta, tá? E a alavancagem reduz.
né? Porque o custo do capital é maior, o custo do capital próprio é maior do que o custo do capital de terceiros. Então, o custo aumenta porque ele justamente tem mais capital próprio investido do que capital de terceiros, tá? Quando ele tem mais capital de terceiros, aí aumenta a alavancagem, né? Muito bem, terminamos. Isso é do módulo 3. Agora nós vamos fazer o pré-simulado, que, se eu não me engano, só tem acho que 4, né? 4 questões, é isso, né? Muito bem. Deixa eu ver se vocês estão vivos. Qual é a resposta da 9? A Jaine está perguntando. Vamos lá, então, vamos ver. 9, resposta da 9. Taxa Selic ou CDI, Jaine? Taxa Selic ou CDI? Anotou? Pegou? Deixa eu ver se tem mais alguém falando. Muito bem. Qual a resposta da 9? Pegou? Beleza. Ah, eu vi que os meninos estão participando ali, né? Eu não estava acompanhando, mas é isso aí. Voltando aqui, no regime de metas de inflação, quando a taxa de inflação projetada está abaixo da meta, o Copom tende a fazer o quê? O que vocês acham? O que vocês acham que o Copom vai fazer quando a inflação está abaixo da meta? Inclusive, hoje o presidente do Banco Central deu uma entrevista sobre isso, hein? Porque a meta da inflação está 3%, a inflação está 5%. Mas ele falou que está confortável, que está normal e que está tudo bem, né? Então, vida que segue. Pode responder. Deixa eu ver quem vai acertar essa. Quem vai acertar essa vai ganhar uma poupança programada, se pede. Olha, que prêmio, né? Ou um boné, ou uma camiseta, né? Uma caneta, o que vocês querem? Uma cuia, uma cadeira. Aliás, eu ganhei essa cadeira, né? Deixa eu ver quem acertou. Aumentará a taxa de juros, aumentar a taxa de juros básica Selic, Ana Kochepka, Marcos Tis, letra B, tá? Então, gente, ó, se a inflação, a inflação está abaixo da meta, o que o Copom vai fazer? Então, vamos lá. Eu não sei se responderam certo ou não, isso não importa, é importante que estão participando, tá, pessoal? Não tem problema. Letra A, diminuir a taxa básica de juros, errado, né? Porque, vamos só, antes de responder, vamos pensar assim, ó. Se, né, a inflação está dentro da meta ou abaixo, significa que está sob controle, certo? Então, a taxa Selic pode ser reduzida. Né? A taxa Selic só é aumentada quando a inflação está acima da meta, que não é o caso aqui. Acima da meta. Tá legal? Então, essa é a ideia. Então, a primeira está errada, a letra B também está errada, né? Porque a letra B desculpa, a letra B está certa, né? Diminuir. A letra C, aumentar, não, porque aumentar ele faria, naquele caso, de tal. E a letra D está errada também, tá? Então, vocês mataram a pau, né? Diminuir a Selic, que é o que se espera. Se a inflação baixar, a Selic baixar. Gente, pense numa coisa para acertar essa questão aqui, ó, né? Ó, inflação alta, Selic alta. Inflação baixa, Selic baixa. Isso aqui, tá? É padrão, tá bom? Sempre que acontece alguma coisa, ou né, nesse sentido, vai ter esse movimento. Letra B. O investidor obteve uma rentabilidade de 7,75 no seu investimento por um período de 1 ano. E nesse tempo a inflação foi de 6,20. Sobre rentabilidade real neste investimento, é correto afirmar que, tá? Rentabilidade real. Então, rentabilidade real, o que é? Rentabilidade real, tá? Taxa nominal dividido pela inflação. Tá? Nesse caso, 7,75, né? Dividido por 100, aquela história toda, mas vamos abreviar aqui, dividido por 6,20, tá certo? E a resposta é, né? Sempre um pouco menor que a diferença entre as duas. A resposta é essa. Então, 7,75 menos 6,20 vai dar 1,55. Então, a resposta, um pouco menor que 1,55, tá? Não é igual a 1,55, porque não pode diminuir uma taxa da outra, é dividido. Então, a letra A diz assim, que a rentabilidade real foi um pouco maior que a diferença. Não, errado, né? Um pouco menor, não maior. Letra B, que a rentabilidade real foi um pouco menor que a diferença. Exatamente. Letra C, que a rentabilidade real foi positiva, sim, é igual ao... Não é igual, como eu já expliquei. E a letra D, que a rentabilidade foi negativa. Errada, porque foi 1,55, né? Foi positiva, né? Um pouco menos que 1,55. Positiva, não negativa, tá? Inclusive, a gente respondeu lá. Quando que ela é positiva? Quando a taxa nominal é maior que a inflação. Número 3. Para um projeto de investimento ser aceito numa empresa. Olha só. Investimentos. TIR, DPL, né? Qual que projeto ser aceito? O que tem que acontecer? Vamos colocar aqui, né? O projeto ser aceito. A TIR, o que é TIR? Taxa interna de retorno. Deve ser maior que a taxa mínima de atratividade. TMA, taxa mínima de atratividade. Então, letra A. A TIR deve ser igual ou inferior, tá? À taxa mínima. Errada. Letra B. A TMA deve ser maior. Errada. Letra C. A TIR deve ser inferior. Errada. E a letra D. A TIR deve ser maior. Certa. Beleza? Esse jeito de fazer também as questões, vocês viram. Ó, primeiro eu escrevo,
o que eu sei sobre o assunto, depois fica mais fácil de analisar. Eu não preciso ficar me matando, tá? Sempre que vocês souberem, isso não vai acontecer com todas, né? Mas quanto mais acontecer, mais certeza vocês vão ter, mais fácil vai ficar na hora de fazer a prova. E a última? A última também, né? Pela madrugada, né? Cite 2 exemplos de índice de preços. Quem sabe essa? Valendo R$1 milhão. R$1 milhão depositados na poupança. Depois me passa o Pix, daí que a Lia ou o Eduardo vão fazer para vocês. Eles não estão aí, né? Depois nós cobramos eles, né? R$1 milhão, não é? De criptomoedas. Deixa eu ver quem respondeu certo, vai ganhar o prêmio. Vamos ver aqui, vamos ver. O Marcos, o Juliano. Então, vamos ter que dividir o prêmio. A Ana também quer. IPCA e IGPM, né? Lembrando que o IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil, né? Tá? É o oficial. O outro é a prévia, né? O IGPM é a prévia, tá? Então, aproveitem para fazer, né? Aqui eu não pedi, mas aproveita aí, tem espaço aqui na apostila, para fazer um resuminho do IPCA e do IGPM, né? Aproveita assim rapidinho, faz ali, ó, anota alguma coisa aqui, né? Olha só, quem que calcula, né? Calculado, IBGE, né? Pesquisa, famílias de 1 a 40 salário mínimo. Vai escrevendo aí, né? Pesquisa mensal da cesta básica. Olha que legal, né? Divulgado até o dia 10 do mês seguinte. Maravilha, né? Aí você já tem um monte de informações, ó. Tá? IGPM, né? A gente falou lá, né? IPA 60, IPC 30, INCC 10, né? Calculado pela FGV, período de apuração de 21 a 20, divulgado até o dia 30, né? A apuração. E serve para quê? Serve para, né? Serve para reajustar aluguel. Olha só, não estava pedindo isso, mas eu aproveito para fazer, né? Então eu tenho aqui IPCA e IGPM, pronto. Daí já tem um baita resumo aqui para a gente gravar. Muito bem.